nessa última série de palestras, eu fiquei com duas imagens na minha cabeça. A primeira delas foi a cadeira do Leonir. A cadeira que ele usou para exemplificar o descanso, né, que nós podemos ter nas mãos do nosso Pai. De que a gente pode relaxar e deixar Deus ser Deus. E essa é uma imagem que é um refrigério para a gente, né? É bom saber que Deus quer ser Deus na nossa vida e que a gente pode sentar e deixar Ele ser o Deus. Também uma outra imagem ficou na minha cabeça, que foi a imagem do saguão e das portas que nós às vezes não abrimos na nossa vida. Nós chegamos à fé, confiamos em Deus e nós entramos numa casa, vamos dizer assim. Mas a gente fica no saguão de entrada. Sabe aquelas casas mais chiques que tem assim um saguão e você entra nesse compartimento, digamos assim, e você não necessariamente entrou no resto da casa, mas você já está dentro da casa. E às vezes você não vai adiante. Assim também é na fé. Muitas vezes nós nos contentamos em ficar no saguão da casa. A gente não vai adiante, a gente não abre as portas, a gente não explora o que essa casa tem mais para nos mostrar. E essas duas imagens ficaram gravadas em mim. Então, quando eu recebi o convite de falar nessa noite, essas imagens vieram muito fortes na minha cabeça. E pensando também que hoje nós temos culto de ceia, tudo isso pareceu muito conectado para mim. E eu queria falar sobre isso nessa noite, sobre essas duas imagens e o que elas têm a ver com algo que deveria ser muito comum e muito cotidiano na nossa vida, que é a questão do perdão. E conectando isso com a ideia da cadeira, do descanso, eu pensei muito nisso. O descanso, o relaxar na presença de Deus é uma ideia fascinante para a gente, né? É como um oásis. Quando a gente está cansado, quando a gente está estressado, quando a gente está com a cabeça cheia de muitas coisas nos preocupando, a gente anseia por um oásis, assim, a gente anseia por uma cadeira de descanso, de poder deixar tudo isso de lado e descansar. E por mais que isso seja algo que a gente anseia, é também algo muito difícil da gente desfrutar, da gente se permitir, né? A gente deseja isso do fundo da nossa alma, mas temos muita dificuldade de usufruir desse descanso. A gente gosta de ficar no controle das coisas, não é mesmo? A gente gosta de saber onde vai dar. Não é assim? Eu, pelo menos, gosto. Talvez só eu, né? Eu estou falando por mim, né? Mas eu gosto de saber aonde vai dar. Quando eu vou entrar num projeto, eu quero saber onde ele vai chegar, né? Na minha vida também, eu tenho o anseio de saber aonde as coisas vão dar. E a sensação que dá quando você descansa, ou quando você pensa em talvez descansar na presença de Deus mas aí eu não vou saber onde é que vai dar, né? Como é que vai ser? Como é que eu vou deixar isso assim? Isso nos confronta, essa situação meio complicada de descansar. E a gente gosta de ajudar, né? Dá uma ajudinha para Deus. A gente se sente melhor quando a gente ajuda, quando a gente põe a mão nas coisas. Parece que dá para garantir um pouco mais, não é assim? Para mim tem sido um desafio viver dessa maneira, descansando, relaxando ou tentando relaxar sempre de novo. Hoje eu estava lendo num livro de devocional que você precisa a cada novo dia decidir que você vai sentar e descansar. Porque
não adianta a gente fazer essa decisão uma vez e achar que pronto, está decidido para o resto da minha vida. Não, todos os dias, de novo, a gente quer retomar o poder. A gente quer fazer as coisas, a gente quer decidir. E não dá, né? Assim a gente só cansa. Então, entregar os pontos é geralmente a última coisa que a gente faz. Quando a gente já tentou tudo pelas nossas forças, aí a gente se entrega. Bom, Deus, agora é contigo. Claro, você já se esgotou. Eu já me esgotei quando eu faço isso. E que pena que é assim, porque não precisaria ser assim. Nós poderíamos descansar, desfrutar daquilo que Deus faz. Mas eu não sei se com vocês é assim, para mim também, às vezes fica difícil entender o que é isso. Como é que eu posso descansar? Como é que é isso? Eu sento e não faço mais nada? Como é que é essa ideia de descansar? E como é que a gente junta ela? Quando eu fiquei pensando também nessa imagem do saguão, em que eu deixo Jesus entrar na minha vida, entrego minha vida a Ele, e eu tomei emprestada essa imagem desse saguão, porque eu queria, isso me incomodou um pouco, essa ideia de nós não entrarmos além, de não abrirmos essas portas que levam para o resto da casa, né? E é uma luta, eu creio, dentro de nós, esse equilíbrio entre aquilo que eu posso e devo fazer e aquilo em que eu devo e posso descansar. Essa é uma medida que a gente precisa descobrir na nossa vida. O que um significa, o que o outro significa. E nesse sentido é que eu hoje queria entrar em uma dessas portas. Eu fiquei pensando, tomando licença dessa imagem, eu fiquei pensando que na nossa vida, graças ao bom Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, isso não vem assim de um roldão em cima da gente, mudando nós de uma hora para outra. Não é assim que funciona. Eu gosto muito de olhar, tem uns programas em alguns canais sobre reformas de casas. Eu curto olhar isso. E é tão interessante como se pode fazer milagres dentro de uma reforma de casa, né? E eu creio que Deus faz isso com a gente também. Ele entra na nossa vida e vai aos poucos reformando a nossa casa. O prazo dele é um pouco mais esticado do que é geralmente nesses programas. Tem que ser feito tudo de uma vez, né? Não, com Deus, graças a Ele, é um pouco mais devagar, né? E Ele vai entrando em cada área da nossa vida e vai reformando o nosso jeito de viver, o nosso jeito de pensar. E eu pensei que uma das coisas em que Ele entra e Ele reforma a nossa vida é na questão do perdão. O perdão é uma área que, para todos nós, eu creio, a gente tem dificuldade com isso, né? Eu vou basear isso mais pelas minhas próprias dificuldades. O perdão é algo complicado para a gente. E eu coloquei, não por acaso, as letrinhas miúdas ali, porque é normalmente a frase do Pai Nosso que a gente quer esquecer, né? Porque diz lá que a gente pede para Deus nos perdoar assim como nós perdoamos. E quando eu penso nessa frase, eu sou confrontada. Não tem como não ser, né? Porque nós perdoamos muito mal, né? Nós perdoamos muito mal. Mas esse é o padrão de Deus. Em Jesus nós somos desafiados a fazer para os outros aquilo que nós queremos que seja feito para nós. Então, perdoar aos outros, assim como eu quero ser perdoado, está dentro do padrão que Jesus nos ensina. Ama o outro como a ti mesmo, né? Perdoa o outro assim como tu quer ser perdoado. Mas isso é difícil, né? Isso é muito complicado. Perdoar, o perdão, ele é para quem não pode consertar. Quando a gente pode consertar, não precisa perdão, né? O perdão é para aquilo que eu não posso consertar, aquilo que eu não dou conta, né? Então, quando eu penso nessas portas que Jesus vai abrindo, que o Espírito Santo vai abrindo na nossa vida para ir reformando, eu penso que a do perdão
é uma que ele precisa entrar e reformar bastante, né? É uma porta que precisa de muita coragem para entrar, ao mesmo tempo muito espírito de desistir, né? Para que ele possa reformar isso na nossa vida, né? Então, eu pensei nisso e eu queria entrar em alguns aspectos dessa questão do perdão. A primeira coisa, quando a gente pensa no perdão, eu quero primeiro que a gente pense no perdão que a gente por coisas que a gente está desapontado, né? Como é que nós lidamos com os nossos desapontamentos? Como comumente a gente lida com os nossos desapontamentos? A gente tem um jeito de lidar, a gente aprende ao longo da vida, a gente vai crescendo, vai vendo nossos pais como eles fazem, vai vendo os colegas, sabe, é uma cultura de como a gente faz as coisas. E a gente vai crescendo nisso. E tem algumas maneiras comuns que nós lidamos. Por exemplo, a gente deixa para lá quando a gente é desapontado. Deixa para lá, né? Essa é uma das coisas que a gente comumente faz. A gente, dependendo do tamanho da ofensa ou do desapontamento, a gente deixa assim, não vou mais pensar nisso, né? Não foi tão grave assim. Ou aquela brincadeira que a gente faz, eu não queria mesmo, né? Nós deixamos para lá coisas que nos desapontam. O problema é que aquilo que a gente deixa para lá, uma hora dessa vai voltar para cá, né? Porque isso vai combinar com outras coisas na nossa vida e aquilo ali vai ser familiar. E aí é que vem o problema, né? Então, o deixar para lá é uma coisa que a gente comumente faz, mas que não necessariamente é algo que resolve as coisas na nossa vida, né? Outra coisa que a gente faz, muito comum, nós não levamos desaforo para casa. Os mais briguentos, ao invés de deixar para lá, têm esse jeito de lidar, né? Eu não levo desaforo para casa, eu resolvo as coisas. Bateu, levou, né? Se a pessoa me ofende, eu retruco, eu me defendo, eu faço alguma coisa. Então, às vezes, é o jeito que nós lidamos com desapontamentos, né? A gente briga, a gente entra no mérito da questão. É quase que um outro extremo. Se por um lado eu deixo para lá, por outro eu posso ser aquela pessoa muito bélica, né? Que sempre retruco, que sempre brigo, que não deixo nada para lá. Tudo é na ponta da faca. Maneiras da gente lidar com desapontamentos. O que são desapontamentos muitas vezes? Podemos ser traídos por nossos amigos, por nosso chefe, na família. A gente não sabe. Alguém mente para nós. Ou nós podemos, sei lá, quantas coisas nós podemos entender como desapontamentos. E nós podemos lidar dessa forma com eles. Outra coisa que nós fazemos, estou com dificuldade de ver o tamanho dessa letra. Nós cortamos o relacionamento, nós evitamos as pessoas. Quantas pessoas que a gente ao longo da vida corta da nossa comunhão, que a gente evita? Eu procuro não estar perto dessa pessoa, porque, não sei, a gente não bate muito bem um com o outro, daí a gente evita de estar perto dessa pessoa, né? Não é assim? Não funciona, não sei, não consigo lidar bem com o gênio daquela pessoa, então eu evito ficar perto, eu saio de perto. É uma forma de lidar, porque nós estamos talvez desapontados com a maneira como a gente foi tratado e nós cortamos essas pessoas. A gente não chega mais perto, a gente deixa lá. É uma forma mais profunda de evitar, né? De deixar para lá. Que mais? Tem mais algumas coisas que a gente faz. O mundo dá voltas, a gente pensa. E a gente espera o momento da retribuição. Pode deixar. Vai chegar a minha vez, né? Deixa assim, não vou falar nada agora, mas vai chegar
a minha vez. Vai chegar a hora em que eu vou também fazer do mesmo jeito que foi feito para mim. O mundo vai dar essa volta e eu vou chegar lá. Né? Nós às vezes pensamos. É uma forma mais branda de dizer que a gente gosta de se vingar. Né? Nós queremos isso. A gente acha, vai chegar uma hora em que eu vou poder fazer aquela pessoa sentir o que ela já me fez sentir. Maneiras que nós lidamos. O problema de tudo isso é que a gente não vira a página dessas histórias. Né? Quando nós somos desapontados e lidamos dessas formas, a gente não vira a página. Essas histórias ficam na nossa bagagem. E aí, quando chega um próximo desapontamento, isso só vai acumulando. Porque não resolveu. Não é a forma da gente lidar. Não é a maneira com que a gente pode resolver as coisas. E o que a gente vai acumulando ao longo da vida são uma fila de histórias mal resolvidas, de relacionamentos quebrados, de pessoas com as quais nós não podemos conversar, de pessoas com as quais nós evitamos de encontrar. E isso não é bom para nós. Além de não ser bom para nós, não precisa ser assim. Porque aí vem aquilo que Jesus, que Deus faz na nossa vida. Ele entra para reformar esse nosso jeito de lidar com as coisas. Com essa nossa maneira de deixar para lá, ou de brigar, ou de retribuir. Jesus entra e quer fazer isso de uma forma diferente. Tem uma opção de mudança desse comportamento, de reforma desse jeito nosso de fazer as coisas. E a primeira coisa que a gente precisa fazer, quando nós aprendemos a fazer de um jeito diferente, é ter uma boa conversa com o nosso Deus. É admitir diante dele aquilo que eu sinto. Porque a primeira coisa num tratamento médico é saber o que a gente tem, não é mesmo? Não dá para tratar enquanto a gente não sabe o que a gente tem. Tem que primeiro ter um diagnóstico. Da mesma forma é na nossa vida. Em primeiro lugar, eu preciso admitir aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que está me desapontando, aquilo que está me ferindo. Se eu não admito isso, eu não tenho como trabalhar isso na minha vida. Está vendo por que eu deixar para lá não é uma boa? Porque a gente não trata. Né? Então, a primeira coisa que nós aprendemos quando Jesus entra na nossa vida, na esfera do perdão, é uma boa conversa com Deus antes de qualquer coisa. Admitindo, hoje eu fui tratado dessa maneira e Deus, isso me feriu. Isso me machucou, eu estou desapontada com isso, eu estou ferida, eu estou me sentindo traída, eu estou me sentindo mal com isso. Admitir diante de Deus dá aquela primeira ponta de alívio na nossa vida. Não estamos nem falando de resolver a situação ainda, vocês perceberam? A primeira coisa é diante de Deus. Mas o que nós fazemos às vezes antes de falar com Deus? A gente fala com uma série de pessoas antes, né? Claro, é para as pessoas orarem pela gente, né? A gente pede para as pessoas, puxa vida, fulano me fez isso comigo, eu quero que tu ore por mim, né? Mas só a gente não vai falar com a pessoa, mas com os outros a gente fala, né? Péssimo isso, péssimo isso. Com Deus nós podemos falar. Diante de Deus nós podemos reconhecer aquilo que vai mal. Né? Então, essa é uma das reformas que Deus começa a fazer dentro da nossa casa. Na porta do perdão, vamos dizer assim. E descansar é justamente a gente poder sentar diante de Deus e falar todas essas coisas. A gente não precisa mais resolver sozinho as nossas coisas. Nós agora podemos resolver isso diante de Deus. Então, essa é a primeira providência que a gente toma nessa questão do perdão. A segunda,
submetemos os próximos passos daquilo que a gente vai eventualmente fazer quanto a isso a Jesus. Mas aí não sei, né? Se eu vou botar isso nas mãos de Jesus, ele vai querer que eu perdoo. Então eu não vou nem falar isso com ele, né? Melhor a gente nem tocar nesse assunto com Deus, porque eu já sei, ele vai dizer que eu tenho que perdoar. Então, para que eu vou conversar, né? Nós tememos essa conversa com Deus. Foi assim que Jonas também fez, né? Ele não queria ir para Nínive, para vocês, lembrando da história. Deus manda Jonas ir para Nínive pregar. Ele não queria ir. E lá pelas tantas veio a verdade. Por que ele não queria ir? Tá vendo, Deus? Eu não queria ir porque eu sabia que tu ia perdoar esse povinho. Eu ia vir até aqui pregar para eles, para daí tu perdoar. Percebe? Jonas é muito comum para nós. Nós também somos assim. Muitas e muitas vezes eu reconheço na minha vida que eu não falo com Deus sobre determinados assuntos porque eu já sei o que ele vai me dizer. Não precisa nem falar, eu sei que ele quer que eu perdoo. Então eu evito de falar com Deus sobre isso. Mas essa é uma porta que está sob reforma. É uma porta na qual ele quer entrar, né? Nós cantamos antes, renova-me. Já não quero ser igual. Bom, deixar para lá, brigar, é o que a gente fazia antes de conhecer a Jesus. Agora tem um novo jeito de fazer. Tem uma reforma pela frente que a gente pode deixar Deus fazer. Eu submeto aquilo que eu for fazer a Jesus. Seja lá o que tiver que fazer. Se eu precisar procurar uma pessoa, eu posso procurar. Porque Jesus vai estar comigo nessa conversa. Se de repente eu não preciso procurar, é algo que está muito mais em mim do que no outro, eu escrevo sobre isso. Escreva. Muitas vezes eu já fiz esse exercício. Quando algo está me incomodando, eu escrevo, né? E é bom escrever no papel, gente, porque o e-mail, daqui a pouco você manda sem querer. O papel você ainda pode rasgar. Então escrevam, à mão, sabe? Escreve. Põe para fora aquilo que está te machucando. É uma continuação daquela oração. Você vai continuar colocando na presença de Deus. Talvez é só o silêncio que você precise. Enfim, o próximo passo você faz diante de Jesus. Você faz com a maneira que Ele te mostrar para fazer. Eu creio que o perdão, ele traz, para mim pelo menos, ele tem um aspecto de soltar. Quando eu preciso perdoar alguém, eu tenho a sensação de que eu tenho que deixar partir, que eu tenho que soltar. Porque quando eu não perdoo, eu tenho a falsa sensação que eu tenho o controle dessa situação. Eu não tenho nada, na verdade. Mas para mim parece que eu tenho o controle. Enquanto eu não perdoo, eu estou mantendo o poder sobre aquilo. Quando eu solto, eu estou abrindo mão desse poder sobre a pessoa. E isso é algo que a gente precisa deixar. A gente precisa deixar essas histórias irem. Nós precisamos deixar essas situações irem adiante. Elas precisam partir, elas precisam sair da nossa vida. É de fato uma sensação de soltar. É algo que eu preciso me livrar. É essa a sensação do perdão, eu creio. E isso é interessante porque combina aí com a questão de crer, de confiar que aquilo que Deus faz na minha vida é suficiente. Vem de novo de encontro àquela ideia do sentar, do descansar. Eu posso soltar essa história. Eu posso deixar ela aí. Eu posso virar essa página. Porque eu tenho agora uma nova base sobre a qual eu posso viver a minha vida. Eu não preciso mais viver reagindo àquilo que eu fiz antes. Ou daquilo que eu sofri antes. Não preciso mais viver assim. Eu posso deixar isso. Porque eu tenho um amor de Deus que está sobre mim
e que me dá uma nova base de vida. Isso é ser livre. Quando nós não perdoamos, nós não somos livres. E a palavra, ela diz que Cristo veio para nos libertar. Não para nos escravizar. A falta de perdão, as histórias mal resolvidas na nossa vida, elas nos escravizam. Elas nos prendem, elas nos fazem ficar amarrados a elas. Mas quando eu deixo sair, quando eu perdoo, quando eu deixo isso para lá, eu começo a ser livre. Eu não sou livre porque eu não dou bola. Não, eu sou livre porque Jesus me dá uma nova base de vida. Ele restaura esse aposento da minha vida. Eu agora posso perdoar. Não porque eu sou melhor, mas porque Jesus me dá a possibilidade de fazer isso. Algo que eu sozinha não consigo fazer. O perdão, ele é justamente dado para aquele que não pode ser restaurado. É esse o perdão que Deus nos dá. Antes o Matias já falou sobre isso. Quando Jesus morre na cruz, ele morre por algo que eu e você não podemos fazer. Não há nada que nós possamos colaborar com a salvação. E é esse perdão que nos inspira a perdoarmos agora para frente. E lembrem-se, assim como nós perdoamos, assim como nós aprendemos a perdoar, a gente poderia dizer, nós podemos aprender a fazer assim. Mas isso é sobre o perdão que eu preciso dar. Tem mais na nossa vida. E quando nós desapontamos as pessoas. Claro que isso é muito raro, né? A gente não faz isso muito, né? Eu, pelo menos, muito pouco, assim. Né? Mas eventualmente, assim, a gente desaponta um e outro, né? E aí, como é que a gente age? Como é que a gente trabalha a questão do perdão quando eu faço algo errado? Quando eu machuco as pessoas? Quando eu traio? Quando eu minto? Quando eu deixo de lado? Quando eu machuco o outro? Como é que nós fazemos? A primeira coisa, de novo, sempre é reconhecer que nós fizemos isso. Não explicar, gente, porque a pior coisa que nós podemos fazer, né, é quando a gente erra e daí a gente vai falar com a pessoa com quem a gente errou e a gente já vai saindo se explicando, né? Não, mas tu vê, eu fiz isso por causa de... Eu estava nervosa, eu estava isso, eu estava aquilo, a gente já sai se explicando, né? É só pedir perdão. Né? Não explica, não faz nenhuma história em cima disso. Quando é que a gente consegue fazer isso? Quando a gente faz diante de Deus. Eu reconheço diante de Deus aquilo que eu fiz. Deus, eu errei com fulano. Em casa é onde geralmente a gente mais faz isso, né? Normalmente em casa, como a gente já está muito mais solto em casa, é onde a gente também mais erra, onde a gente mais comete esses deslizes, vamos dizer assim, né? Nós ofendemos, nós magoamos, nós traímos, nós mentimos, nós deixamos de lado, nós desapontamos as pessoas, porque nós somos imperfeitos. E a primeira coisa que nós precisamos é reconhecer sempre diante de Deus aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu fiz, aquilo que magoou. Passa sempre de novo pelo diagnóstico, né? Da gente reconhecer aquilo que a gente fez. Depois, lidar com o orgulho, né? Isso é uma das piores coisas que nós temos na nossa vida. Nós somos tremendamente orgulhosos. Reconhecer que nós erramos é reconhecer a nossa imperfeição, a nossa, às vezes, impetuosidade. É reconhecer que nós não amamos o outro como gostaríamos de amar. É reconhecer aquilo que eu não gosto de reconhecer em mim. Então, o orgulho, muitas vezes, é um entrave na nossa vida, que nos impede da gente viver da forma como Jesus espera que a gente viva.
Temos que ter cuidado com o orgulho, não deixar que ele dite as regras sobre nós. Quem dita as regras sobre nós é Jesus. Ele sabe quem eu sou, quem você é. Aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos nem sempre está certo. Muitas vezes isso é fruto do nosso orgulho e coisas que a gente precisa tratar na nossa vida. Perdoar-se, perdão é para quem não pode consertar. Em primeiro lugar, a gente precisa se perdoar. Perdão é para aquele que não pode consertar o que fez. Quando eu me perdoo, começa a ficar mais fácil pedir perdão para os outros. Mas temos que ter muito cuidado com uma coisa chamada culpa, que eu digo que é um sentimento inútil na nossa vida. Talvez um dos mais inúteis que nós temos. Mas que muitas vezes ocupa um lugar muito central. Nós vivemos com sentimentos de culpa sobre coisas que nós fizemos errado. A gente fica remoendo aquelas palavras duras que a gente disse para quem a gente ama e não gostaria de ter dito. Mas ao invés de a gente consertar, a gente fica lá, remoendo. Culpa. Mas a culpa não adianta. Ela não resolve, ela não vira página. Nem para você e nem para a pessoa que você ofendeu. Então, cuidado com a culpa. A culpa deve ser aquela coisa primeira que nós sentimos e que nos move a saber, bom, você foi o culpado por esse negócio, então trata de resolver. Mas ficar com a culpa não faz a gente resolver nada. E quantas vezes a gente se remói porque a gente se sente culpado por coisas que a gente disse ou fez. A gente não trata e não se livra da culpa. Não vai adiante, não vira a página. De novo, não vira a página. Não adianta. A culpa é algo com o qual... A culpa não é nossa amiga. Precisamos nos livrar dela. De novo. Agora eu fiz bem feito. A culpa é algo que não ajuda a gente. E nós precisamos nos livrar. Nós precisamos deixar que a culpa não domine aquilo que a gente sente ou pensa. Nesse sentido... Pode passar o próximo. Isso. Algo que nós podemos fazer, se há espaço, se é possível, é restituir aquilo que, porventura, a gente possa fazer. Né? Eu lembro da história de Zaqueu. Zaqueu se sentia culpado pelo muito que ele roubou do povo, e ele se prontifica a restituir isso que ele roubou. Ele não fica com a riqueza que ele desviou no seu emprego. Ele restitui para quem de direito. Isso é algo que nós também podemos fazer. Quando isso cabe, quando isso é a questão, restituir sim aquilo que pode ser restituído. Por que não? Não como algo que eu vou pagar pelo meu perdão. Você não pode pagar. Mas como uma forma de restaurar aquilo que você fez. Coloque diante de Deus, da mesma forma como aquilo que eu vou fazer com quem me desapontou precisa estar diante de Deus, também aquilo que eu vou fazer com o que eu fiz precisa estar diante de Deus. Sabe, submeter aquilo que a gente vai fazer ao crivo daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Quando nós fazemos isso, daí as coisas funcionam melhor. Mais uma vez, é importante a gente lembrar do que Deus fez na nossa vida. Eu sempre, de novo, penso, aquele que não poupou a seu próprio filho, mas entregou ele por nós, só fez isso porque ele nos ama muito. Se ele não nos amasse tanto assim, nós não teríamos tudo o que nós temos. E com base nesse amor que ele tem por cada um de nós, nós podemos viver vidas diferentes. Eu fiquei pensando nessa imagem
do saguão dessa casa, né? E eu fiquei pensando, gente, nós perdemos muito quando a gente não entra mais do que só no saguão da nossa vida com Jesus. Quando nós nos contentamos com só deixar Jesus entrar, mas não deixar Ele fazer mais dentro da nossa vida, somos nós que perdemos. É o reino que perde. Porque perde do nosso crescimento espiritual. E, além disso, algo que eu também fiquei pensando é assim, quando nós só estamos no saguão de uma casa, é muito fácil ir embora, não é assim? Eu posso me arrepender e posso, tchau, né? Ou quando a gente está numa sala de espera, né? Está demorando o negócio. É fácil ir embora. Depois que a gente entrou, é mais complicado. Na nossa vida com Jesus, também, se a gente fica só no raso, só na primeira parte, é fácil da gente vira e mexe se desviar. Vira e mexe a gente sai do caminho, a gente vai se desviando, vai tomando outros rumos. Mas quando a gente entra, quando a gente se compromete, quando a gente deixa Jesus entrar mais a fundo naquilo que Ele quer mudar na nossa vida, nas reformas que Ele quer fazer, nós vamos criando raízes na nossa vida espiritual. Raízes que vão sustentar em tempos difíceis, né? Eu escolhi pensar hoje um pouco sobre perdão, porque eu creio que isso tem tudo a ver com a ceia, né? Quando nós vamos ter um tempo de ceia com os irmãos, nós precisamos nos perguntar como é que está a minha relação uns com os outros. Porque quando a gente toma a ceia juntos, nós estamos recebendo aquilo que Jesus fez de sacrifício por cada um de nós. Não foi barato o que Jesus fez, sabe? Não foi fácil a morte de Jesus. A gente às vezes esquece de tudo o que isso significou. Não só fisicamente, mas espiritualmente. E quando nós tomamos a ceia juntos, é hora de refletir. Como é que está a minha vida? Como é que estão minhas decisões? Eu tenho deixado Deus entrar nessa área? Ou eu simplesmente vou tirando da frente aqueles que me incomodam, vou me afastando daqueles que me fazem né, sofrer um pouco mais? Não é assim que Deus quer na nossa vida. Então, quando eu pensei nisso, quando essas imagens vieram, eu logo pensei perdão. Talvez porque também seja uma área com a qual eu luto, dia após dia. A gente sempre vai lutar com isso. A gente sempre de novo vai querer fazer a coisa do nosso jeito. Mas, a cada novo dia, é hora de colocar diante de Deus, Deus, eu quero uma outra história. Eu quero um outro jeito de fazer. Eu quero uma nova forma de viver. Eu quero viver conforme Tu queres que eu viva a vida. E se o Filho nos libertar, nós vamos ser livres. Eu sempre penso na vida com Deus como uma vida de liberdade. Eu quero ser cada vez mais livre na presença de Deus. Porque presos nós estamos nesse mundo. Presos nós estamos nas coisas que não são de Deus. Mas com Deus nós podemos ser livres. Livres para aquilo que nós fomos criados para ser. E que Deus nos ajude a gente a cada vez mais seguir aprendendo a viver como Ele nos chamou para viver. Quero desafiar vocês a abrir essa porta do perdão. Há outras tantas portas, mas Ele vai abrindo uma de cada vez. Ele vai amorosamente mudando o nosso jeito de ser. Permita que Ele faça isso. Permita que Ele entre e mude essas coisas, porque isso é para o nosso crescimento, para o crescimento do reino. Quando todos formos transformados dia a dia, isso muda a nossa maneira de lidar uns com os outros. Que o Senhor nos ajude também nessa caminhada.